Olá! Assim como nós observamos em fases anteriores, desse mesmo modo, a criação de modelos, ela perpassa pelas fases e sequencialmente o que a gente consegue entender é que cada uma das fases é importante, mas merece destaque a fase de ataque. Para a criação de modelo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é efetivamente entender o que está ligado com cada um dos ataques. Aqui nesse slide vocês conseguem observar um dos melhores atletas na época que ele era competidor, se chama Kim. O Kim, ele conseguia realizar diversos golpes com diferentes pegadas. Por exemplo, ao realizar uma pegada na gola esquerda e na manga direita, ele conseguia entrar o Sototoshi, Kouchigari, Ouchigari e o Kotomoi, Seoinage, que são golpes com princípios diferentes e até mesmo as alavancas eram diferentes. Ao passo que se ele pegasse apenas na gola esquerda, ele conseguia ser efetivo no golpe de Seoinage. O que nos faz entender que a habilidade do Kim, ela tem uma determinância pelo tipo de pegada também. Então, se ele pegasse na gola esquerda e apenas na gola esquerda, possivelmente ele ia realizar um Seoinage. Mas se ele conseguisse obter o controle da manga, ele aumentava abruptamente as possibilidades de entrada de golpe. E mais, o Kim, ao mesmo tempo que realizava pegadas na gola esquerda, na manga direita ou só na gola esquerda, ele também conseguia utilizar com grande eficácia a manga esquerda e a manga direita para realizar golpes como Kouchi Makikomi, Sode Seoinage, assim como se ele pegasse só na gola direita ou na gola direita e manga esquerda, ele iria realizar ações totalmente defensivas. Por que saber disso? A partir do momento que a gente sabe as regras de ação do atleta, a gente sabe o momento que ele começa a realizar golpes com extrema variação e imprevisibilidade aumentada, por exemplo, no caso do Kim, uma pegada de manga direita e gola esquerda, e a gente sabe quando ele começa a realizar ações defensivas. Então, o Kim pegou de direita, ele vai tentar realizar ações ofensivas. Quem pegou de esquerda, ele tenta realizar ações defensivas e efetivamente ele também consegue obter menos controle com as mangas, mas ao mesmo tempo ele utiliza golpes que se consagram com sucesso na competição. A partir disso, a gente consegue entender que os atletas têm um padrão, não só o Kim, como outros atletas de alto rendimento, que esse padrão pode ser determinado. Aqui nesse slide vocês podem observar um dendograma de atletas que são vitoriosos, que foram para Jogos Olímpicos, e um dendograma que são de atletas que foram perdedores de combates internacionais, mas que também foram para Jogos Olímpicos. Notem que existe uma semelhança muito grande entre os dois dendogramas só de observar, mas atletas vitoriosos parecem ser mais homogêneos do que atletas perdedores. Isso tem uma extrema associação com a consistência das próprias ações que consagram esse atleta vitorioso. E mais, uma vez que você visualiza esse tipo de semelhança entre os atletas, a gente consegue agregar um peso efetivo na similaridade entre os atletas. Então, por exemplo, o atleta que era ranqueado em número 1, que era o Kim, era muito similar ao 17º. E isso é muito interessante, especialmente quando a gente quer criar sparrings que sejam associados com oponentes que são mais fortes. Por que deixar um atleta da seleção vulnerável frente a outra seleção se ele consegue achar atletas a partir desse tipo de análise no meio do contexto dele de uma maneira mais efetiva? Não é só uma análise visual que faz com que o atleta consiga achar um sparring, porque efetivamente algumas ações, quando estão associadas com as ações de sucesso, elas têm uma determinância muito grande dentro da criação de treinamentos com sparring. E foi a partir desse tipo de estudo que a gente começou a desenvolver modelos de inteligência artificial, como vocês podem observar aqui. Então, a gente imputa os dados, um banco de dados enorme, com várias variáveis para poder entender quais são as diferenças entre os atletas ou os grupos de atleta. Esse trabalho que a gente fez, a gente comparou homens e mulheres. Então a gente usou a rede neural
para poder agrupar e verificar o que era determinante dentro de um treinamento para homens e o que era determinante dentro de um treinamento para mulheres que eram competidores. Isso faz grande diferença quando a gente tenta discriminar o que não só é diferente, mas o que é determinante para a vitória no combate competitivo.